Não precisa de pessoas incríveis, porque a verdade é que pessoas incríveis não têm capacidade de mudar o mundo. Eu explico. Tem uma história que diz que dois homens mais brilhantes do mundo foram selecionados por uma revista. E essa revista pegou um dos seus jornalistas e ele passaria o dia inteiro com o primeiro desses homens brilhantes e o segundo dia com esse outro homem brilhante. Então foi assim, primeiro dia, ele passou o dia como homem brilhante. E esse jornalista, desde o primeiro momento da manhã, no momento que o primeiro homem brilhante acordou, ele já estava na sala da casa dele. Ele passou todo o dia, tomou café da manhã, almoçou, participou de reuniões, participou do ambiente com os filhos até o momento da noite. Que esse homem entrou no quarto para dormir e ele relatou todo esse dia, viveu toda essa experiência com esse primeiro homem brilhante. No segundo dia, então, a mesma coisa com o segundo homem brilhante, segundo homem incrível, e passou o dia, desde o primeiro momento até o último momento do dia. No terceiro dia, então, ele foi para a redação e a pergunta foi: e aí, como foi? Ele disse: olha, primeiro dia que eu passei com esse homem brilhante, eu nunca vi um cara tão incrível na minha vida. Desde o primeiro momento, antes do sol nascer, ele já estava acordado. Como ele cuida do corpo e da sua alimentação, ele teve o primeiro momento. A gente foi sair depois, ele entrou no helicóptero dele e ele mesmo pilotou. A gente chegou ao local da primeira reunião. Ele virou completamente o ambiente daquela reunião, fechando a negociação que eu nunca tinha visto ser fechada daquele jeito. E a gente foi para o momento da segunda reunião. Incrível, incrível. Logo depois, o momento do almoço, o network, as conexões dele, eu nunca tinha visto algo assim. E foi passando o dia. Resultado desse primeiro homem brilhante é que eu nunca vi um cara tão incrível. Nunca tinha visto um cara tão incrível na minha vida. Ele fez reuniões em 4 línguas, dominava as 4 línguas. Era um cara incrível, em família incrível. Ele é realmente incrível. Então, na redação, ele foi relatar o segundo dia. Ele disse: olha, o segundo homem brilhante, eu estava sentado na sala dele. Ele chegou e logo no primeiro momento ele perguntou quem eu era, de onde eu vinha. E ele ficou ali 1 hora ouvindo a minha história. Pediu para ver a foto do meu filho, esposa. Ele perguntou quais eram as minhas ambições, os meus sonhos. Ele perguntou o que eu gostava de comer no café da manhã. Então pediu que servisse o cardápio que eu mais gostava. E eu já fiquei constrangido, primeiramente. Na segunda hora, nós fomos para o seu trabalho. E ele disse: hoje nós vamos de uma forma não convencional. E me levou para ver a coleção de carros dele. Ele perguntou qual era o carro que eu tinha o sonho de dirigir. E nós fomos para o local de trabalho. E eu fui pilotando aquele carrão. E ali comigo, mostrando o carro, como era incrível o carro. Nós chegamos no local de trabalho dele. Ele já conhecia a minha história, me apresentou para todo mundo. Perguntou qual restaurante eu mais gostava, o que eu tinha um sonho de conhecer. E na hora do almoço, me levou. E a sensação que eu tive é que eu nunca me senti tão incrível. Ninguém nunca tinha feito assim, me sentido tão incrível. E foi passando o dia e eu fui me sentindo mais incrível. Ele me apresentou para pessoas, ele me conectou às novas pessoas, ele me abriu portas que jamais eu poderia ter aberto. E quando chegou no final do dia, o segundo homem, eu diria que ninguém nunca me deixou sentir tão incrível quanto esse homem. O primeiro é o homem mais incrível que eu já conheci. E o segundo é o homem que me fez me sentir incrível. A pessoa mais incrível de toda a história da minha vida. A Bíblia vai falar sobre Cristo.
que veio ao mundo não para provar o quanto ele é incrível, mas para demonstrar o quanto as pessoas podiam. Foi o primeiro rei que se colocou no lugar do servo e lavou os pés dos discípulos. Por isso, não é o quanto você pode ser incrível, é o quanto você pode levar as pessoas a entender o quão incrível elas são. Não é o quanto do dinheiro você pode ter, é o quanto o seu dinheiro pode servir a pessoas. Não é o quanto, é o número de pessoas que pode te servir. É a capacidade que você tem de servir o maior número de pessoas. Por isso, o que muda o mundo não são pessoas incríveis. O que muda o mundo são pessoas que despertam nas outras e que as levam a perceberem o quão incrível elas são.